Café Brothers, episódio 95. É isso aí, galera. Eu tô olhando aqui para não errar mais e marcar certinho os nossos episódios. E hoje, no episódio 95, antes de começar aqui com as minhas convidadas, eu quero agradecer a nossa apoiadora aqui, patrocinadora oficial do Café Brothers, a E-Forte Incorporadora. É isso mesmo, se você tem um sonho de construir uma casa em Maracaju e região, você procura a E-Forte, que lá tem os melhores negócios imobiliários. E para você que é gamer ou usa a internet para trabalhar, para os seus negócios, também nós temos a Celero Telecomunicações, sempre conectada, a melhor internet para você. Principalmente você que está quase zerando o Call of Duty, né? Então você fica atento aí e vai lá e fala com o Thiago Tamioso, fala que você é amigo aqui do Café Brothers, você ganha 50% de desconto na primeira mensalidade, para você falar que é amigo. E você que levar um inimigo lá, você vai ganhar 100% de desconto. Mas você tem que provar que é inimigo, né? Beleza, gente? Então vou apresentar aqui nossas convidadas hoje, para começar o nosso episódio 95. Eu estou aqui hoje com a Paula Camargo Straguilhoto. A formação dela é Direito na Unipar, da turma de 2019. Ela tem mestrado também em Direito. Ela é casada com o Henrique e é sócio proprietário da CL, Camargo Ladvic, gestão de fazendas. Também está comigo aqui a Rafaela Ladvic. É isso? É isso aí, Ladvic. Ela é formada em contabilidade na Unigran, na turma de 2020. Ela foi 11 anos bancária, então ela entende de dinheiro, gente. Casada com o Arthur, ela é mamãe da Luísa, também sócia proprietária da Camargo Ladvic, gestão de fazendas. Sejam muito bem-vindas no Café Brothers. Muito obrigada. Muito obrigado pela presença. Pela presença não, né? Muito obrigada. Pelo convite. Muito obrigada pelo convite e vamos embora. Não tem problema, gente. Gustavo? Pela presença. Eu também quero agradecer meu time aqui do Backstage, a Ana, que é responsável pelos stories e nossos reels lá no Instagram, a Maju, que é responsável pela edição do Café Brothers, e o Gustavo, que é o nosso técnico de som. Um abraço para vocês aí, galerinha. Pessoal, é o seguinte, então, vamos começar da seguinte forma. 2024, um ano desafiador para o agronegócio brasileiro, uma frustração de safra, nós tivemos aí uma baixa produtividade e também uma baixa no preço das commodities, soja e milho. Eu quero falar de uma forma mais, vamos dizer, acessível à população. E o que isso tem a ver, Xandoca, com esse episódio 95? Vocês abriram uma empresa recentemente, né, que presta consultoria e gestão para o produtor rural, para ajudar o produtor rural nesse ano difícil. Um desafio que é pagar a conta, gente. Como que vai pagar a conta se não fecha a conta? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho do que é a empresa, na verdade, como surgiu a ideia de vocês montar a empresa. Você, eu sei que é contadora, te conheço há um tempo já, e você a gente acabou se conhecendo mais um pouquinho, mas conta como que surgiu a ideia de montar essa empresa. A empresa, ela teve duas origens até a gente se encontrar. Primeiramente, a minha primeira especialização foi em tributário e empresarial. Então, eu atendi empresas urbanas. E apesar do que muitos acham, tem algumas coisas que a empresa rural, que são as fazendas, e a empresa urbana, elas têm muito em comum, né? Que são essas baixas e altas de mercado. Uma hora tá tudo bem, outra hora não está. Quando eu me mudei para Maracaju, eu comecei a perceber a demanda que tinha aqui na cidade. Então, no ano passado, eu comecei a pesquisar um pouco mais e dentro da minha área eu prestava, dentro da advocacia, serviços jurídicos para as fazendas. E foi quando eu comecei a perceber que, na verdade, o que estavam levando as demandas jurídicas, que eram prorrogações, renegociação, alguns tipos de multas que estavam correndo, era uma falta de organização e planejamento dentro da gestão. E foi quando eu encontrei a Rafa, né, nós nos encontramos nesse meio, onde ela vai contar um pouquinho agora também, né? Nós tínhamos esse mesmo pensamento. E ela do lado financeiro. Ela já trabalhava há muito tempo no mercado financeiro e ela atendeu o público agro durante mais de 4 anos. Então ela tinha essa experiência de uma forma, né, do lado de contadora, de finanças, que as fazendas precisavam de gestão. Então foi onde surgiu, em uma conversa, a gente percebeu que a gente se encontrou, a gente fala assim que Deus colocou uma na vida da outra, porque nós, desde o princípio, tínhamos o mesmo propósito,
que era unir os nossos serviços, o nosso trabalho, o nosso conhecimento e em busca de uma ajuda mais impositiva na hora da gestão da fazenda, que a gente conhece, as pessoas aqui da região sabem que a maioria estava passando por problemas muito grandes financeiros por conta, como você falou, né? O mercado, o preço, a quebra de safra. Então, essa foi o nosso primeiro gatilho para formar a empresa. Fala aí, Rafa, como que foi a tua parte daí? Eu acho que dentro do banco, a gente participava muito de análise de crédito e a gente pedia muitos números para o produtor. Então a gente pedia produtividade, a gente pedia valor, a gente pedia várias informações que o produtor ele não tinha ali. Ele sabia dizer em quantidade de sacas. Mas ele saber a quantidade de sacas que ele produz por hectare não quer dizer que ele está lucrando ou que ele está devendo, enfim. Não quer dizer nada. Então, eu percebi a necessidade do produtor entender o real negócio dele. Na questão de profissionalização. O produtor hoje ele não está profissionalizado na parte da gestão. Ele não sabe dizer o real número dele, ele não sabe dizer se ele está dando lucro ou prejuízo. Muitas vezes ele está simplesmente tumbando, esse ano me rendeu X, eu paguei Y, não sobrou nada, eu vou pegar empréstimo com o banco de novo para produzir de novo. E ele fica nesse looping eterno e, Tipo e nunca numa sai. corrida dos ratos. Exato. Ali. Exato. Então, para você que está nos ouvindo, o agronegócio ele não é somente plantar e cuidar, ele tem a outra parte também que vamos dizer assim, os bastidores do agro, né? Sim, E exatamente. esse bastidor do agro, ele é tão importante quanto cuidar da produtividade, porque, vamos dizer assim, que é uma goteira pingando que o produtor não vê. E esse dinheiro está indo embora. E às vezes não é uma goteira, é uma torneira aberta mesmo, né? Porque, pelo que eu entendi, a gente conversando, uma trabalha com a parte jurídica da coisa e a outra com a parte financeira, vamos dizer assim. E aí vocês se encontraram, e que lugar que foi esse que vocês se encontraram? Nós nos encontramos aqui em Maracaju mesmo. Tá, mas era o que? Era um jantar, uma festa? Nós nos encontramos em uma laçada. Ah, então se laçaram então lá na laçada. Nos laçamos. O meu esposo estava junto comigo, meu esposo já conhece o esposo dela, e ela, inclusive, também há muito tempo, que a família dele é toda daqui de Maracaju. E nós tínhamos ido lá ver, era umas 5 horas da tarde, e eu tava brincando com a filhinha dela. E eu não sabia que ela era a mãe. E a filhinha dela tava lá na cerca, e o Henrique e eu cuidando da Lulu e brincando. Aí ele pegou e falou assim, essa aqui é a Rafa, me apresentou, né, o Arthur veio também, a gente conversou. E até então a gente começou a conversar ali, e começou a trocar ideia. Eu falei assim, nossa, eu cheguei há pouco tempo em Maracaju, tô prestando uma consultoria, porque assim, a advocacia é diferente da consultoria, né? A parte que eu faço e que a Rafa faz, a gente faz um planejamento e organização, então é algo totalmente preventivo, né? E eu comecei a conversar com ela, e a gente começou a perceber que nós tínhamos o mesmo pensamento. E eu falei assim, eu tava indo embora, e eu falei pra ela assim, me passa seu contato, pra gente marcar um café na semana que vem, e a gente começar a conversar um pouco sobre essas ideias, porque eu tô procurando uma parceria. Porque desde o princípio eu não queria abrir uma empresa sozinha. Eu sabia que todos nós seres humanos temos nossas limitações. No meu caso, a parte financeira, eu precisava de alguém que era especialista naquilo. E eu não sou, então eu aprendo com a Rafa, e depois que a gente abriu a empresa eu comecei a fazer os cursos que a Rafa estava fazendo, para poder nós duas sabermos tudo, igual a Rafa. Nós fizemos vários cursos ao decorrer, né, quando a gente abriu, e antes a gente já estava procurando, só que eu estava mais voltada para a área jurídica. E nós começamos a fazer nós duas as duas coisas, porque a gente entendia que na falta de uma, a outra precisa suprir. Então, como a gente quer dar 100% de assistência para os nossos clientes, a gente aprendeu o que a outra faz. Tá. Então, a gente Mas daí nesse momento, o seguinte, para a galera que está nos ouvindo entender. Você já trabalhava empreendendo. Já, né? eu já era E aí, autônoma. nesse momento, a Rafa ainda trabalhava como CLT. Trabalhava como CLT. E aí, como que foi para deixar, tipo, a garantia, vamos dizer, as garantias que a CLT tem, para você sair da incerteza, mas também com a liberdade do empreendedorismo? Foi um medo gigantesco, porque eu tinha minha casa, eu tinha minha família, eu tinha minha filha. Aí você não tem mais agora. Tenho, como você tá vendo? Não, eu tô brincando assim, porque só pra gente dar uma descontraída e ficar mais leve, é porque assim, ó, qual que é o lance, galera? Às vezes
você está pensando em empreender e deixar a sua empresa que você trabalha como colaborador para empreender, primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: o empreendedorismo ele não é para todo mundo, tá? E isso não é demérito para ninguém. Há pessoas que pensam que, eu vou sair dessa empresa, pedir as contas porque eu não quero trabalhar de empregado mais para ninguém. Não é bem assim. Quando você sai de uma empresa e você vai ser um empreendedor, todos os seus clientes são os seus patrões. Então, queria deixar esse recadinho antes para a Uhum. galera, para entender, porque o empreendedorismo ele tem a liberdade de você fazer o teu horário, mas não há garantias no final do mês que você vai ter o saldo bancário na conta positivo. Então, eu quis fazer questão de dar essa volta para trocar essa ideia com você, porque você é uma pessoa que vivenciou isso na prática, assim como eu, e eu queria que você compartilhasse isso. Na realidade, a carreira financeira, no mercado financeiro, ela te dá uma estabilidade boa. Porque você tem salário, você tem alimentação, você tem plano de saúde. Então, para mim deixar todo o combo que o mercado financeiro me proporcionava foi muito difícil. Só que desde quando eu voltei a trabalhar, depois da licença maternidade, é um desejo que surgiu muito forte no meu coração, ter essa liberdade para mim poder ficar com a minha filha, para mim ter o tempo de ficar com ela, só que eu não queria deixar de trabalhar, porque eu trabalho a vida inteira. Então todo mundo que eu conversava que não trabalhava, falava assim: "Ai, você vai enjoar disso". Então foi que eu comecei a pensar, voltei a trabalhar em 2022, passei o ano de 2022 inteiro trabalhando e pensando no que eu poderia fazer para gerar uma renda para minha família e conseguir sair do emprego fixo, né? E 2022 o ano inteiro, 2023 o ano inteiro, no final de 2023 conversei com a Paula. Daí eu falei assim: cara, é isso. Eu amo o que eu faço, eu adoro trabalhar com números, com finanças, eu entendo sobre o mercado, sobre o produtor, quais são os desafios que ele tem. E daí agora? Porque isso não era nada. Eu teria que ter coragem para sair e ir. Daí eu ouvi um vídeo na internet do cara que a gente comentou agora há pouco. Tá. Não, pode falar o nome dele se quiser. do Marçal. E ele estava falando quando a esposa dele deixou o trabalho dela. Que a empresa ela paga no máximo 10% do lucro que a gente dá para ela. Daí ele ainda falou pela nossa ignorância, pela sua ignorância de ainda estar trabalhando como CLT. E aí, assim, pegando esse lance da ignorância, hoje de manhã eu estava tomando um café com um amigo meu, inclusive um abraço para você, Thiago Tamioso. É um cara que me ajuda a pensar muito, e ele diz que quem consegue viver com a ignorância é muito feliz. Porque quanto mais você estuda e você sabe, mais dúvida você tem de muitas coisas. Porque você acaba descobrindo que você não sabe nada. E o ignorante, por ele não buscar o conhecimento, ele não liga para essas coisas, entendeu? Então, por ele não saber de muitas coisas que mexem com o futuro dele, ele vive bem o presente. E é isso que a gente estava fazendo esse paralelo da felicidade. Mas, voltando ao assunto do que você disse, dessa ignorância, isso mexeu com você, de alguma forma, Sim. e acabou te encorajando para E você daí, tomar uma decisão. daí, na realidade, eu fui fazer os cálculos de quanto por cento a empresa pagava pelo lucro que eu tava dando pra ela. Você é boa de número. E eu tava recebendo 1% do lucro que eu dava. Eu, Rafaela, dava pra empresa que eu trabalhava. Eu recebia 1% do lucro que eu dava. Daí eu falei assim: não, tipo assim, tô de palhaçada com a minha cara, né? E daí eu entendi que tudo pode dar errado na minha vida, menos a criação da minha filha. Ah, E daí- isso é muito forte. Você quer falar isso de novo? Porque Não, eu tenho que pegar isso pra mim. Fala aí de novo. é que tudo pode dar errado na minha vida, menos a criação da minha filha. Porque, tipo assim, eu vou ser responsabilizada por tudo. Eu vou ser responsabilizada se ela der certo e se ela der errado. E eu não quero ser responsabilizada por ela dar errado. Mas posso te dar um conselho pra você, de alguém que tem uma filha Sim. de 18 anos? Se essa empresa quebrar, você já foi próspero. Porque a Ah, com decisão que certeza. você tomou, ela é única, porque você gerou uma semente nessa terra e não tem nada. Eu não conheço ninguém nesse mundo
que tenha tomado uma decisão errada com os filhos, que não tenha se arrependido depois. Sim. Mas essa sua decisão foi muito sábia, porque os próximos 7 anos, quer dizer, quanto que ela tem? 2? 2. Os próximos 5 5 anos anos. dela, você investe o que você puder investir nela. Sim. Porque depois disso, essa formação e algumas coisas que doem muito na gente, é você não ser a pessoa mais preferida do seu filho. Sim, imagino. Eu imagino. Porque eu falo isso que a minha filha já teve namorado, né, cara? Então você acaba entendendo que você não é mais o número 1, entendeu? É, E isso sim. dói na gente como pai, mas se você faz Tá vendo aí, meninas? Como que não é fácil ser pai, entendeu? Então, quando você toma essa decisão em investir, na verdade, na maior riqueza que você tem, provavelmente você não vai se arrepender. E eu sempre faço uma oração comigo em relação aos filhos. Senhor, aonde as minhas mãos não chegam, os meus pés não podem chegar e os meus olhos não veem, o Senhor guarda elas. Uhum. Porque é impossível a gente guardar Sim. os nossos filhos. Sim. E achei muito legal, cara. Parabéns pela sua decisão, pela sua Obrigada. atitude de coragem. Tá chegando o Dia das Mães aí, né, cara? Então, posso dizer aqui que você já é uma mãezona já. Obrigada. E aí, Obrigada. daí você saiu Daí eu saí. e tem valido a pena? Tem. Tem. Muito. Porque agora você consegue gerir melhor o seu tempo. Sim, sim. E assim, financeiramente, ainda não. Ainda porque a nossa empresa vai dar certo. Mas depois desse episódio vai estourar essa empresa. Não, Pode a ficar nossa tranquilo. empresa vai dar certo. Tem dado, né? Tem dado muito certo. Só que vai dar muito mais. Ô Paulo, deixa eu te falar uma coisa. E não pesou na tua consciência você influenciar uma pessoa a sair de uma estabilidade? Porque eu tô pensando assim, que você viu, sabe, aquele cara que fala assim, ó, fuma esse baseado aí, mano, é gostoso. Aí o Vamos cara pular fuma, naquele buraco junto comigo, por favor? e aí o cara fuma e fica viciado, aí o cara que incentivou o outro a fumar sai, o cara fica viciado. Entendeu? Não ficou vamos dizer assim, esse peso na tua consciência de influenciar ela de sair de uma carreira estável? Entre aspas? Não, porque eu não me considero dessa forma. Na realidade, eu passei pela mesma coisa que a Rafa, de forma diferente. E eu sabia como era, então eu tive que ter muita paciência. A gente teve que trabalhar, foi a primeira coisa, a gente já começou uma empresa trabalhando na paciência. Então, por exemplo, assim, quando eu me formei, eu comecei a trabalhar na prefeitura e trabalhava na cidade dos meus pais, morando com os meus pais, ganhando um salário fixo bom, né? Estava trabalhando num escritório de advocacia bom e as coisas estavam dando muito certo, mas o meu sonho sempre foi fazer mestrado. E eu queria fazer mestrado numa faculdade federal. E os meus pais estavam ajudando meus irmãos, então não tinham condição de vir para Dourados. Então meu pai e minha mãe falaram assim, ó, eu até te ajudo a mudar, se você passar, mas você vai ter que se manter. Eu não tenho condição de te ajudar. E até então não tinha bolsa, não tinha trabalho, não tinha nada. E eu juntei um dinheiro, passei no mestrado, e quando saiu a 4ª etapa lá, que vai, aprovada, eu olhei e falei, agora eu vou. Meu pai e minha mãe me ajudaram como meu pai comprou uma geladeira, eu tinha uma cama, peguei um fogão que tinha em casa e fui. Peregrino. E aí fui pra Dourados, comecei a levar currículo em Dourados inteirinho. Levei acho que pelo menos uns 15 currículos. Pegava o Uber, aí deixava o Uber, me deixava no centro e eu ia entregando os currículos. Então foi aí que eu comecei. Trabalhei no escritório de advocacia durante 1 ano e meio, depois fui para mais um. E a advocacia é algo totalmente complicado. Complicado mesmo, porque a cobrança é muito grande, principalmente de você mesmo, porque você foge do seu controle. Você pode ser o melhor profissional, o melhor advogado, que você vai chegar num ponto do processo que não está nas suas mãos, não é do seu controle. E aquilo ali me torturava, porque eu não conseguia. E aí foi quando eu comecei a mudar a minha visão, sabe? Eu sempre fui advogada trabalhista também, então eu comecei a mudar. Comecei a ver a empresa de outra forma. E se a gente prevenir antes de remediar, entendeu? Foi quando começou a surgir minha ideia de consultoria, há uns 2 anos atrás. Eu pensava, vamos prevenir do que remediar. E comecei a aplicar isso. Então, no caso assim, Paulo, você trabalha nesse tempo você estava trabalhando de forma preventiva na área tributária, para não haver, por exemplo, processo trabalhista contra a empresa. Exatamente. É basicamente isso que a gente atua dentro da nossa empresa. Então tem advogados que são preventivos e outros são Sim. vingadores.
Como Depois se nós fôssemos elencar aí os dois, tem alguns que tentam prevenir a situação e outros que já venham conter a situação. Pô, deixa eu te perguntar uma curiosidade, não sei, cara, no mundo dos advogados. Porque, tipo assim, tem muito preconceito contra advogado, né, cara? Sim, Tipo, tem. tem alguns adjetivos, tipo, o advogado porte cadeia, o advogado que mexe só com pensão alimentícia, o advogado trabalhista, o tributário, o que trabalha com ciências ocultas, né? Então, ó, o advogado do diabo, que fala. Como, antes de você entrar nessa carreira, você não pensou nessas coisas? Pensei sim. Vou até falar, quando eu comecei a estudar direito, meu sonho sempre foi fazer história. Eu gostava muito, mas eu tinha muito perfil, todo mundo falava, fiz um teste vocacional lá que deu que eu tinha que fazer direito. E eu entrei, comecei a fazer direito. Durante a minha graduação inteira eu participei de pesquisa científica. Então, durante os 5 anos da faculdade, o que me manteve mesmo no direito foi a pesquisa científica. Porque eu dava aula, tutoria, escrevia, foi onde eu consegui escrever livros, artigos. Legal. Foi onde me manteve assim firme. E quando eu me formei, eu queria o mestrado porque eu sempre gostei de dar aula. E hoje é um sonho realizado dentro da nossa empresa porque nós damos mentorias. Então, nessas mentorias, nós treinamos gestores. E até a gente tem os nossos cursos voltados para aula, onde a gente tem os módulos de mentoria, os nossos mentorandos online, os presenciais, onde a gente ensina do zero a gestão. Então, foi onde eu aprendi, porque assim, tem pessoas que têm um leque muito grande de escolhas na hora de escolher a profissão. Outras não. No meu caso, meu pai e minha mãe sempre me apoiaram a fazer tudo que eu queria fazer. Então, e eu sempre tive muita determinação. Pra ser bem sincera assim, eu vejo isso muito na Rafa também. Então, o nosso negócio foi, vamos fazer acontecer. E isso do advogado é complicado mesmo, porque você chega, a primeira coisa fala, eu sou advogada. Eu tenho uma empresa de consultoria. Então, essas perspectivas, assim, sabe? Até quando a gente foi se conhecer, eu sou advogada. Advogada, né? E falando um pouquinho também do contador, também tem um preconceito assim, com o contador, né? Porque daí você pergunta para o matemático quanto que é 1 mais 1. Ele fala 2. E para o contador ele fala assim, quanto que é 1 mais 1? Depende. Quanto que você quer que seja? É bem assim mesmo. Bem assim mesmo. O problema é que até a gente tem um problema com isso. Porque o que acontece? Havia um momento em que o contador ele maquiava muito as Os números. receitas e despesas do produtor. E daí ele maquiava tanto. Só que agora o leão tá muito em cima, ele tá muito em cima do produtor rural. Então ele já pegou e vem pegando muitas falcatruas, muitas coisas ocultas, e isso tem prejudicado muito o produtor. Então, hoje em dia, se algum contador falar pra você, produtor, vamos dar um jeitinho, cara, pula fora. Pula fora, porque se você não for pego esse ano, você pode ser pego ano que vem e pode ser pego. Então, assim, cuidado com o jeitinho. O leão, ele tá digitalizado, então. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês responderem. Então, vamos supor que eu sou um produtor rural lá e chego para fazer uma consultoria com vocês. Olha, e aí eu apresento toda a minha bagunça financeira. Eu falo assim, ó, tá bagunçado, mas tem gerência. Faz sentido isso para vocês? Não, Não. não. Se tá bagunçado, tá bagunçado. Tá bagunçado, tá bagunçado. E aí precisa de gerência para. Precisa. De 10 fazendas que vocês atendem, quantos estão bagunçados? 10. Pra dizer que não, ó. Pra dizer que não, tem 2 que a gente Duas. já tá mais organizada, assim. Mas a Duas gente boas. pegou bagunçada. A gente pegou bagunçado, mas assim, em relação às outras, estavam mais organizadas no sentido financeiro. Mas questão documental, levantamento de dados, 10 de 10 é desorganizado. Tá, vocês, tipo assim, vocês são jovens, né? Eu não perguntei a idade de vocês aqui, que mulher não gosta de perguntar uma idade, mas tudo bem, né? Mas aparentemente vocês são jovens, né? E aí eu acredito que tem um choque cultural muito grande. Muito. Primeiro, por vocês serem mulheres, né? Tipo, você vai chegar lá para falar para um cara que ele, vamos supor hoje, em patrimônio, talvez não líquido, mas em patrimônio, tem aí seus milhões ou até a casa do bilhão, Uhum. que existe muita riqueza na nossa região, graças a Deus.
E como que é para você chegar para um produtor rural desse que ele se tornou um bilionário e dizer que precisa melhorar o negócio dele, vocês sendo jovens, vamos dizer assim, e dizer para eles assim, olha, o teu negócio está errado. Como que é isso? Na realidade, eu acho que a primeira coisa que impacta mais é para os homens que são mais velhos, né? Eles veem duas mulheres jovens querendo dar opinião em cima de um negócio. Já começa com esse choque cultural, mas é algo que é estrutural da nossa geração aí. Aos poucos a gente está vendo mais mulheres nas empresas, mais mulheres vendendo produtos, mais agrônomas, mais tudo mulheres em todos os espaços. Mas eu acho que o mais difícil mesmo é quando, por mais que você demonstre em números, em fatos, no papel ali, com toda a legislação, embasamento, com estudos. E mesmo assim a pessoa prefere não ouvir você, porque você é jovem. Acho que mais do que ser mulher, por questão de ser jovem. Então a gente teve algumas situações, né, de enfrentamento com clientes, com não clientes, que muitas vezes falam assim, por contadores, vocês não têm experiência. Nós somos jovens, mas nós estamos há certo tempo no mercado. Eu estou há 5 anos no mercado, a Rafa mais de 11. Então nós somos jovens, mas não tão recente no mercado. Então é algo que a gente tenta barrar com conhecimento e buscando, né? Trabalho duro, né? Com trabalho duro. Na realidade, a gente sente dificuldade, realmente, como a Paula falou, com um produtor mais velho, de idade. Por vários fatores. Eu acho que não é preconceito. Eu acho que ele pensa assim, cara, eu tenho 40 anos, eu planto soja e milho há 40 anos. Vem duas meninas que tem assim, não tem nem a idade que eu tô plantando soja e milho, querer opinar num negócio que tem dado certo. Só que o que acontece? É diferente de ter dado certo quando ele tinha 100 hectares e não tinha dívida nenhuma. Agora o cara tem 1.000 hectares, deve 10 milhões, 15 milhões e não sabe, não tem números. É diferente, são proporções diferentes. E é por isso, é aí que entra a gestão, é aí que entra a parte de você entender, cara, quanto que realmente eu tô gastando para produzir. Eu tô gastando o necessário, eu tô gastando mais, eu tô gastando menos. Então, assim... Eu tô pagando mais juros do que eu devia. Mais juros, sabe? E o cara ouvir isso, que ele tá errado, é difícil, entendeu? Tipo assim, vocês já fizeram alguma apresentação assim para um cliente de dizer assim, olha, se você for por esse caminho, você vai pagar menos impostos. Se você for por essa estratégia, você vai gastar menos dinheiro com juros bancários. Isso não mexe com o seu cliente? Então, a maioria dos clientes que a gente tem, normalmente vem através das esposas, vem através das mulheres. Mexe mais quando... Não só porque o que acontece? Os homens a gente percebe uma maior proporção para fazer o serviço operacional. Só que se a gente fosse montar um organograma de como que funciona dentro de uma fazenda, a gente teria o proprietário, o gestor, aí a gente abre 2 barrinhas ali, 2 flechinhas, de um lado o serviço administrativo e de um lado operacional. O gestor, ele tem que entender que ele é responsável tanto pelas contas que ele paga, não paga, fluxo, toda a parte administrativa, quanto a parte operacional. Só que não necessariamente o produtor precisa fazer tudo isso, entendeu? A gente quer demonstrar. Quando a gente chega com esse impasse, para eles é assim, não, o operacional basta, entendeu? Muitos o operacional basta, só que é igual a Rafa falou, eles começam plantando 100 hectares e eles vão crescendo, vão evoluindo. A fazenda evolui, só que o produtor é o mesmo. A cabeça às vezes não acompanha, são poucos que acompanham. São poucas pessoas. E esses que estão acompanhando, você pode ver que nesse momento de crise não está tão ruim assim. Então, o que o nosso objetivo é? Focar no que você tem controle. A gente senta na roda de produtores, qual que é o assunto? O preço, a quebra de safra, o clima. Quantas vezes você sentou numa roda de produtores e eles falaram para você assim, eu lucro tanto, eu consigo ter uma administração assim, eu tenho uma administração assim, eu consigo fazer um controle de riscos. Por quê? O foco sempre está naquilo que não está no controle. E praticamente nossa frase que a gente sempre fala para os produtores, para as produtoras, é foque naquilo que você tem controle.
sabe? O mercado, a empresa rural ela tem uma diferença com a empresa urbana. A empresa rural, você não controla o mercado e você também não controla o preço. Você Nem o clima. E nem o clima. Então você tem uma empresa a céu aberto. Só que o que você tem a seu favor? É uma empresa alimentícia. O alimento sempre tem cliente. Outra coisa, você não precisa gastar com marketing, com vídeo. Tudo isso que a gente faz que tem empresa, eles não precisam. Porque a oferta e a demanda sempre bate, eles sempre vão ter demanda. Então aproveita, sabe? Começa a controlar os riscos fazendo uma gestão de riscos, que é algo que a gente usa muito dentro das nossas consultorias e a gente explica para os nossos mentorados. Controle os seus riscos, sabe? Tenha gestão de riscos. E aí a gente vai caminhando pouco a pouco para que nesses momentos de crise não tenha essa queda tão grande. E é aquela frase que você falou no começo que a gente sempre usa. O lucro do produtor, ele tá numa torneira. Às vezes pingando, às vezes escorrendo, né? Então a gente busca fechar a torneira. Como que a gente fecha a torneira? É avaliando a taxa de juros. Hoje em dia, todas as instituições financeiras, elas trabalham com o produtor rural, com crédito rural. Entendeu? E o produtor rural, ele tá pegando a qualquer juros porque ele precisa do dinheiro. Então é a 20%, é a 15%, é a 17%. E ele não analisa se, tipo, o banco X oferece um juros menor que o banco Y. Ele simplesmente vai lá e pega. Entendeu? É numa contratação de seguro. Ele contrata o seguro de uma colheitadeira, que praticamente ele paga 20 mil, 25 mil por ano. Às vezes ele está pagando 40, 50, 60, só por deixar renovar automático. Peraí, vamos parar, vamos analisar. É vantajoso? Não é vantajoso? Quantas corretoras de seguros a gente não tem aí? Será que o ciclano não é melhor que o fulano? Porque a gente vai economizando no pouco, né? A gente tem clientes que a gente tem, em um mês, a gente economiza 20 mil de seguro. Porque assim, ó, se você pensar nesse lance do seguro, eu não só apresento o Café Brothers aqui, mas eu trabalho diretamente com máquinas, né? Mercado de máquinas, também com a parte de educação em máquinas. Então vamos pegar um frotista aí, que é uma coisa real do mercado brasileiro. O cara tem 100 máquinas. Se ele pagar dessas 100 máquinas R$10 mil de seguro, ele tem um valor de dinheiro gigante no ano ali. Sim, E aí não é pouca grana, é muita grana, sim. entendeu? Que ele está colocando na mesa. Uhum. E essa grana, às vezes, ele paga 10 mil no seguro, a máquina vale 3 milhões, mas está segurado 1 milhão daquele bem. É isso mesmo. Então, às vezes, o produtor ele está se preocupando com tantas coisas que ele tem, porque, tipo assim, parece que o produtor do Brasil ele está no meio de uma guerra. Tudo está contra ele. Uhum. Governo, clima. Uhum. Preço. Eu converso com produtores e falo, tem dia que eu recebo mais de 100 ligações, que todo mundo tentando me vender o tempo todo. E aí ele está se preocupando com tanta coisa que esses detalhes nas entrelinhas acabam passando despercebido, Sim. porque aquele movimento é grande, mas quando ele vai ver, ele tem R$1 milhão de seguro, que às vezes ele poderia estar pagando aí a metade, ou tem máquina que nem compensa mais pagar aquele seguro. Sim. Compensa ele renovar a frota. Uhum. Isso vocês também fazem esse estudo para o produtor. Sim, a gente faz toda essa análise. É questão de taxa de juros. A nossa consultoria tem a parte jurídica, que a Paula ela trabalha de maneira preventiva, né? Então ela analisa toda a documentação e vê o que pode ser corrigido. E eu analiso toda a documentação da parte de finanças. Crédito rural, seguro, o quanto que o produtor compra, de quem ele compra, quanto ele compra, a quanto ele vende, para a gente poder ter um resultado, fechar um valor, para quando assim a gente chegar e perguntar quanto que você gastou por hectare? Eu gastei X. Quanto que você teve de receita por hectare? X. Para ele ter um valor exato ou perto do exato, entendeu? Não para ele falar uma coisa assim, eu gasto 20 sacas por hectare, mas 20 sacas a quanto? A 110, a 90, a 120? E o produtor ele sempre pega mais alto, né? 20 sacas a 130. Exato. Não existe, entendeu? Então, vamos dizer assim, que numa regra de números não tem mais ou menos. Não. Mais ou menos não faz conta. Não. Não faz. Na verdade, assim, qual que é o nosso grande enfrentamento agora com os clientes de consultoria, e também a gente passa para os nossos mentorandos, que na hora de levantamento de dados, tem uma escassez de levantamento de dados muito grande.
Então a gente começa a pensar assim, que o nosso trabalho, ele é a longo prazo, ele é para a próxima safra. Então a gente faz o orçamento, e aí que entra. Por que que o administrativo não separa do operacional? A gente faz um orçamento, quanto que eu vou investir na minha lavoura? Quanto que eu vou investir de semente, novas tecnologias, quanto que eu vou investir de insumo, quanto que eu vou investir no meu maquinário, o que eu posso fazer para melhorar a minha produção? Ah, eu tenho X para gastar. Ah, tive um problema tal. A gente tem que ter uma caixa de emergência para ter um problema. A gente precisa organizar. Não é só toma crédito, toma crédito, toma crédito. E sem ter uma organização daquele dinheiro. Então, ela está vinculada uma na outra porque é a partir da gestão que vem o operacional. Então, é dentro disso. Mas assim, a gente também aqui no café gosta de trocar uma ideia sobre também a vida pessoal, fora vamos supor, do trabalho, né, cara? E a gente vai entendendo que se a gente olhar para uma ótica do mundo, primeiro, você não tem mais filhos, porque tá tudo difícil e sempre vai ser difícil. Você acaba deixando de sonhar, porque, não faz isso porque não vale a pena, não faz aquilo que não vale a pena. E hoje a gente está gravando um episódio aqui que vocês sabem que enquanto houver internet, isso aqui vai estar gravado. Então, por exemplo, quando a tua menina tiver lá um entendimento, 6, 7 anos, que ela gravar, você gravou, e você vai falar assim, olha, vem aqui, filha, vamos assistir um episódio que a mamãe gravou, o ano era 2024, lá foi um dia, um sábado, a gente estava lá gravando, olha o que a mamãe falou aqui. Então, assim, o que você falaria para você do futuro, Rafa, daqui 5 anos? Nossa, que pergunta difícil. Meu Deus. O que eu falaria hoje pro meu eu do futuro? E exatamente. Ou o que você pensaria de querer estar lá no futuro daqui 5 anos? Cara, eu quero, o meu desejo é que mostrar hoje pro produtor rural a real necessidade da gestão. Seja a gente fazendo, seja ele fazendo. Por quê? Ele precisa entender o quanto de lucro ele está tendo. Voltando para o lado mais pessoal. Pro lado mais pessoal, eu acho que eu nasci para ajudar as pessoas. Em qualquer sentido. Quando eu trabalhava no mercado financeiro, você sabe que a gente é baseado em vendas. Só que eu trabalhei com idosos, né? Então, quando eu comecei a trabalhar, porque você sabe que a gente faz uma escadinha, né? Então, a gente começa a atender lá no caixa eletrônico e assim vai no mercado financeiro. Então, eu ajudava os senhorzinhos lá na frente no caixa eletrônico. Só que eu tinha prazer em ajudar os senhores, ajudar as pessoas. Então, assim, não é porque eu tô trabalhando com pessoas que não têm um poder aquisitivo que eu vou deixar de tratar ela bem. Deixar de dar o meu melhor para ela, legal. Entendeu? Porque hoje, eu vejo que hoje, eu sei que não é nada que eu falaria pro futuro, mas é o que eu quero levar pro futuro. Eu quero levar, tipo, continuar fazendo o bem, ajudando o próximo, independente do poder aquisitivo ou independente de quem seja. Legal. Sabe? Porque eu acho que hoje, no mundo de hoje, a pessoa ela tá muito mais voltada nisso. Eu vou ajudar a Paula porque a Paula ela pode me ajudar depois. Entendeu? E daí o senhorzinho que tá ali precisando de uma ajuda, precisando da mão talvez para atravessar a rua, enfim, eu não ajudo, porque e a gente sente isso assim, entendi. Muito no. Então é isso que eu quero levar, assim, sabe, junto comigo. Porque você está escolhendo uma boa semente, né? Isso é um princípio bíblico, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, do teu próximo a ti mesmo. Então não vai dar errado essa estratégia, né? Se foi ele que criou isso. E você, Paulo, seguinte, se você pudesse voltar 5 anos atrás, o que você mudaria no seu passado para os dias de hoje? Eu não mudaria nada. Caramba, muito forte, hein, essa, hein? Não, eu acho que tudo o que aconteceu foi exatamente como tinha que acontecer para eu estar aqui agora. Então, todas as minhas atitudes boas e ruins, todas as pessoas que passaram, tudo que eu vivi, eu tenho a plena certeza que tudo foi necessário para construir o que eu sou hoje. Caramba. Eu sou bem grata. Poxa, profunda essa, hein, cara?
Não, porque eu olho pra dentro de É mim, verdade. né? E assim, Não, se eu pudesse voltar no tempo, eu mudaria algumas coisas. Porque a gente tá numa constante, vamos assim, atualização, vamos dizer, né? Ontem eu fui uma pessoa, hoje eu quero ser uma pessoa um pouco melhor para que o meu amanhã seja melhor. No episódio passado eu disse que algumas coisas têm feito muito sentido para mim e eu tenho pensado muito sobre isso. E uma delas é que o futuro é construído hoje. Uhum. Eu não posso mudar nada do que as pessoas pensam sobre mim, ao Uhum. meu respeito, e o equilíbrio não existe. É por isso, Xandó, que se você tivesse perguntado pra mim o que eu mudaria hoje e o que eu quero mudar daqui pra frente, eu tenho várias coisas. Mas eu tenho uma coisa comigo que é, acho que uma das coisas que não me deixa estar ansiosa, sabe? É viver o momento presente. Então, por exemplo, hoje eu sei de todos os meus defeitos, minhas limitações, porque eu me conheço muito bem, eu sei que eu tenho muito defeito. Sei que eu tenho muita coisa pra melhorar. Então é nesse momento que eu sei que daqui pra frente tem coisas que eu quero mudar. Mas pra trás é só o que restou, então é meio que o aprendizado que eu tenho, sabe? Tudo é meio Exato. aprendizado. E erros, tanto os erros quanto os acertos, tudo na mesma cumbuca dos aprendizados, sabe? E nessa pegada aqui de perguntas, vamos supor, mais pessoais, o que é sucesso para você, Paulo? Sucesso pra mim, eu acho que a primeira coisa é estar espiritualmente bem com Deus. Acho que o primeiro passo pra mim é estar bem com Deus. Ter um bom relacionamento com Deus, pra mim é tudo. Porque Deus faz parte do meu casamento, onde é uma aliança a três, eu, meu esposo e Deus. Faz parte da minha relação com a Rafa, como a gente fala, eu, ela e Deus. É tipo um casamento. É um casamento, nossa sociedade é um casamento, então é eu, ela e Deus. Deus faz parte da minha vida pessoal, no meu íntimo ali, minha parte pessoal mesmo do ser, porque a gente nunca é só mulher, né? Nós somos mulheres, mas também somos esposas, somos empresárias, somos filhas, irmãs, no caso da Rafa mãe. Então, temos todas essas posições dentro do nosso próprio gênero. Então, eu acho que pra mim o sucesso é estar bem com Deus. Ô Rafa, e vamos no auge da sua experiência aí, né, que a gente já falou nos bastidores aí. Qual foi o dia mais difícil da sua vida? Cara, eu vou falar que eu não tenho um dia. Todo dia é difícil ou todo dia é bom? Não tem um dia. Eu até esses dias eu tava refletindo, né? Porque tem pessoas que, tipo assim, cara, você senta com ela conta umas histórias que você fala assim, cara, meu Deus do céu, tipo, como que você, sabe? E eu não tenho esse dia, eu não tenho esse momento. Então, assim, eu sempre procuro ver o lado bom. Eu sempre procuro, como que a gente fala? Sempre procuro ver o copo cheio, né? Não a metade ou vazio. Então, assim, não tem um dia que eu falei, eu até agradeço a Deus por isso, porque tem pessoas que realmente, sabe, aprovação em cima de provação. E não, eu não tenho um dia. Não, eu não tenho um dia, todos os meus dias são bons. Amém. Então, tem uma muito boa notícia para você. O dia difícil vai chegar pra todo Com mundo. toda certeza. Não tenho dúvida. Eu tô me preparando pro dia difícil. Que Deus te ajude com muita fé, cara. Com pra certeza. você. Se você tivesse que sentar num jantar e chamar uma pessoa que não está mais aqui, quem que você convidaria? Qualquer pessoa. Ai, Posso meu Deus. convidar só uma pessoa para um jantar. O irmão do, o irmão do meu esposo. O seu cunhado, no É, caso. sim. Ele não está mais aqui. Não. E você, Paulo? Você Eu só tô pode pensando. convidar uma pessoa para esse jantar para passar 1 hora com ela. Depois você não vai ter mais ela nesse jantar. É algo até estranho, mas eu chamaria o avô do meu esposo. Que eu não conheci ele, mas pela pessoa que ele é, eu nunca perdi ninguém próximo. Não, Então, assim, quando eu não, faço e essa ninguém pergunta, não mesmo. precisa ser família, é qualquer pessoa. Então, Fred Mercury. Pode ser. Não, ué, o cantor. É qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa, mas. Não, mas brincadeira. Exato. Mas eu chamaria, eu tenho muita vontade de conhecer.
por todas as histórias que eu sempre ouço, por tudo que eu sempre vejo, eu tenho muita vontade de conhecer o avô do... E eu vejo tanta falta que ele faz, sabe, pra ele. Então eu acho que uma pessoa que eu chamaria pra sentar comigo e conversar, pra me contar as histórias que eu ouço das outras pessoas contando sobre ele, sabe? Ah, tá. Então você ouve histórias sobre ele e não teve o contato com ele. Nunca tive. Então ele parece uma pessoa assim que eu não consigo visualizar, sabe? Entendi. Por mais que veja fotos. Mas eu ouço tantas histórias do Henrique com ele, da minha sogra e todo mundo. Mas da minha família eu nunca perdi ninguém. Nunca perdi. Que sorte sua. Legal. Pessoal, é o seguinte, cara, a gente fez essas perguntas ali, são perguntas mais pessoais, né? Porque a gente gosta muito de falar daquilo que a gente faz, né? Profissionalmente falando, mas a gente não trabalha o tempo todo, né, cara? Entendeu? A gente também, nós somos pessoas também, que fora do trabalho tem a sua vida, tem a sua família, tem os seus sonhos, né, para realizar. E a gente sabe que o nosso tempo aqui nessa terra, ele é limitado. Ninguém ficou, por exemplo, eu acho, né, que tipo, ninguém ficou nessa terra para sempre, né? Diz que anão não morre, né? Mas por exemplo, eu nunca fui no velório de anão, né, cara? Pois é. Mas eu acredito que ninguém fica nessa terra para ser semente, né? E aí vamos seguir mais nessas perguntas aí. E se você tivesse que deixar uma frase na sua lápide, que frase seria, Rafa? Teria que deixar uma frase ali na sua lápide, uma mensagem, um pensamento na sua lápide. Essa foi guerreira. Muito bom, cara, muito bom. Essa foi guerreira. Essa foi guerreira. E uma seta ainda assim. Se é isso, ok, cara. Confesso que foi uma das respostas mais sinceras assim, cara, que a gente teve aqui, né? Pô, geralmente o pessoal manda umas pedradas aí que tá louco, cara. E você, Paulo? Eu não sei, porque eu não paro muito pra pensar sobre a morte. Então, não sei, acho que talvez viveu bem e comeu bem, porque é duas coisas que eu gosto de fazer. Viveu bem e comeu bem. Então você é aquela uma que fala assim, eu treino é pra comer. É isso mesmo. Malhou, comeu. Entendeu? Tem um gordinho, né, que é um meme que ele faz isso. Malhou, Eu malho comeu. pra comer. Então, assim, gente, foi muito legal estar com vocês aqui, né? A gente já trocou alguma ideia aí nos bastidores, né? E vocês sabem que isso aqui para mim é um sonho, né? O Café Brothers, né? Quando a gente acabou se conhecendo aqui, e foi através do Instagram, né? Que eu vi um vídeo de vocês, e a gente acabou até gerando conteúdo junto aí, tendo uma parceria. Então, para mim, o Café Brothers ele faz muito sentido porque ele sempre traz insights que a pessoa que eu digo que sai daqui mais transformada sou eu e, consequente, a equipe que está aqui comigo, que acaba pegando algum insight, alguma mudança aqui, alguma transformação, e a galera que acaba ouvindo e vendo o Café Brothers, né? E a gente cria isso aqui geralmente pensando naquilo que você falou, de ajudar e servir o outro. Eu digo que o Café Brothers, o Café Brothers, ele é uma extensão do reino, né, cara? Então, tudo que a gente compartilha aqui de pensamento, provavelmente vai ajudar alguém em algum momento. E pensando nisso, a gente tem sempre uma pergunta no final, que é a pergunta que a gente faz aqui no final do episódio, que essa pergunta é uma pergunta que, quando eu penso em responder ela, várias vezes eu já mudei essa resposta para mim mesmo. Mas como a gente falou do viver agora, né? Não no futuro nem no passado, eu queria começar com a Paula. Essa pergunta: quem é você, Paula? Paula Camargo? Quem é Paula Camargo? É isso? É isso mesmo. Quem é você? Eu sou filha de Deus, sou uma pessoa muito sorridente, muito animada, gosto muito de esportes, sou uma pessoa que gosta muito de viver. Acho que é o principal, por isso que não penso tanto na morte. Gosto muito de viver, muito de viver. Então acho que sou uma vivente. E você, Rafaela? Quem é a Rafaela lá de Vinho? Mãe. Eu sou mãe, eu sou uma esposa, sou forte, sou corajosa, sou determinada. E é isso.
Poxa, legal, cara. Então, qual é a nossa pergunta finaleira aí? Queria perguntar para você aí, Paulo, curtiu estar aqui com a gente nesse episódio? Muito, muito. Nossa, primeiro agradecer a você, né, Xandó, e a sua equipe pelo convite, que a gente ficou muito contente. Pela oportunidade de poder passar um pouquinho, né, o pouco que somos, né dentro desse podcast, que eu acho muito bacana, acompanho vocês, poder contribuir um pouco com a nossa vivência, para mim, foi muito importante e muito especial. A gente se sente muito lisonjeada, posso falar por nós, né, Rafa? Sim. E você, Rafa, curtiu estar aí com a gente, hein? Curti, eu queria agradecer a sua presença. Obrigado. Curti, eu queria muito agradecer o convite. Eu acho que é muito importante. A gente está fazendo parte do seu sonho. Legal, né? poxa, obrigado. Obrigado mesmo. Eu acho que é um momento que a gente pode passar um pouco de conhecimento do tanto que a gente tem e obrigado por esse espacinho aí que deu pra gente. Joia, quem quer encontrar a Paula nas redes sociais, como é que faz aí? Para me encontrar, é só seguir lá, paulacamargo.adv, e também tem o Instagram da empresa, que é cl.gestão de fazendas. E você, Rafa, quem quer te encontrar nas redes sociais? Rafa Ladvig No Instagram. no Instagram. Tá, quer deixar o WhatsApp aí da empresa aí, pro pessoal entrar em contato também? Por favor, 679-8167-4831. Então tá, se você nos acompanhou até o final, lembrando que esse episódio foi um oferecimento de E-Forte, Corporadora, e Celero Telecomunicações, sempre conectado. A gente quer agradecer também o pessoal aí da Flor do Pantanal, essa água que a gente está tomando aqui. Um abraço pro Juninho. E, cara, agradecer demais a paciência que vocês tiveram de estar aqui com a gente, né? Compartilhando um pouquinho da vivência de vocês e do negócio de vocês, que é um sonho, estão realizando esse sonho. E a gente fica feliz como Café Brothers de ver pessoas novas, jovens, corajosas de mergulhar nesse mundo do empreendedorismo que, como eu disse, tem leão, tem tubarão, tem tudo. Enfrentar esse grande desafio e gerar valor para as pessoas através do trabalho. A gente fica muito feliz quando vê pessoas que estão mais preocupadas em gerar valor do que o dinheiro. O dinheiro ele acaba sendo uma consequência, né, do trabalho. Muito obrigado. O que a nossa convidada merece aí, pessoal? Uma salva de palmas. Valeu se você nos acompanhou até aqui. Nos siga nas redes sociais, Café Brothers 4, e se inscreva no nosso canal no YouTube. E não deixe de dar o like para que mais pessoas vejam esse episódio e essas boas notícias chegam até elas. Valeu, obrigado e até mais.